Felicidade e sofrimento, duas faces da mesma moeda, sempre entrelaçadas em nossa experiência de vida. Muitos buscam a felicidade como um estado permanente, uma condição ideal onde o sofrimento se dissipa. Mas será possível alcançar essa plenitude sem que a sombra do sofrimento a acompanhe, sem que a dor se faça presente em algum momento da jornada? A felicidade, por mais efêmera que pareça, nunca é um ponto fixo a ser alcançado, mas um processo dinâmico, uma dança entre luz e sombra. Somos ensinados a acreditar que para sermos verdadeiramente felizes, precisamos nos livrar da dor, da angústia, da perda. No entanto, será que a felicidade só pode ser apreciada em sua totalidade se soubermos também o que é a tristeza, o vazio, a solidão? Poderíamos imaginar um mundo onde a felicidade fosse um estado constante, sem os altos e baixos que fazem parte da natureza humana. Mas nesse cenário, o que significaria felicidade sem seu oposto? Se a felicidade fosse sempre plena, ela perderia o seu sabor, a sua intensidade. Seríamos capazes de reconhecê-la? Não seria a dor, de algum modo, o que nos permite valorizar os momentos de alegria? O sofrimento nos ensina a dar mais significado aos momentos felizes, a refletir sobre nossas escolhas, a crescer a partir das adversidades. É a tensão entre luz e sombra que molda nossa compreensão do que é viver plenamente. Talvez o verdadeiro equilíbrio esteja justamente no reconhecimento da dualidade da vida. Não se trata de eliminar o sofrimento, mas de abraçá-lo como parte de nossa experiência. O sofrimento é um professor silencioso que nos ensina a resiliência, a empatia, a gratidão. Sem ele, não seríamos capazes de valorizar as pequenas alegrias que surgem ao longo do caminho. A felicidade, então, não é um destino fixo, mas uma maneira de navegar pelas complexidades da vida, aceitando tanto os momentos de dor quanto os de êxtase. O segredo está em como lidamos com o sofrimento, em como ele nos transforma e em como a felicidade se revela nas sutilezas do cotidiano. Em vez de buscá-la como uma fuga da dor, talvez a verdadeira plenitude resida em integrar as duas forças, permitindo que cada uma tenha seu espaço e seu papel na construção de nossa história. Porque, no fim das contas, a felicidade não é a ausência de sofrimento, mas a capacidade de encontrar beleza e significado em meio a tudo o que somos, em todas as nossas experiências, sejam elas de dor ou de prazer. A busca pela felicidade é um dos maiores motores da existência humana, mas, paradoxalmente, ela também é frequentemente acompanhada de uma grande quantidade de sofrimento. Tentamos encontrar o equilíbrio entre esses dois extremos, mas por mais que tentemos, parece que sempre há algo que nos falta, algo que nos impede de alcançar aquela ideia perfeita de felicidade que nos é vendida. E quando nos deparamos com o sofrimento, seja físico, emocional ou existencial, a sensação de que a felicidade está longe de ser uma meta alcançável se intensifica. No entanto, seria possível que o próprio sofrimento desempenhasse um papel essencial no caminho para a verdadeira felicidade? A felicidade muitas vezes é idealizada como uma experiência livre de conflitos, de perdas ou de frustrações. Imaginamos que, se pudermos eliminar todas as fontes de sofrimento de nossas vidas, atingiremos um estado de tranquilidade absoluta. Contudo, ao buscar uma vida sem dor, nos esquecemos de que é justamente no contraste entre os opostos que a vida ganha profundidade. Se vivêssemos uma vida sem nenhum tipo de dificuldade, talvez a felicidade perdesse sua intensidade. Sem a dor para nos desafiar, sem o sofrimento para nos ensinar resiliência, não seríamos capazes de entender a verdadeira natureza da alegria. A presença do sofrimento, em vez de ser um obstáculo à felicidade, pode ser vista como uma oportunidade de crescimento. Cada desafio que enfrentamos, por mais doloroso que seja, nos oferece uma chance de aprender mais sobre nós mesmos, de desenvolver nossa capacidade de adaptação e de empatia. O sofrimento, quando vivido de forma consciente, pode ser uma chave para uma compreensão mais profunda da vida. Ele nos conecta uns aos outros, nos ensina a compartilhar a dor e assim cria laços mais profundos e significativos. No entanto, esse processo não é linear.
Não podemos simplesmente esperar que o sofrimento nos leve automaticamente à felicidade. Muitas vezes, ele nos arrasta para um lugar escuro e solitário, onde somos forçados a confrontar nossas maiores inseguranças e medos. É nesse espaço de desconforto que muitas vezes nos encontramos mais vulneráveis, mais frágeis. E é justamente essa vulnerabilidade que, se aceitada, pode abrir caminho para uma felicidade mais autêntica. A verdadeira felicidade não é um estado fixo, mas uma qualidade de estar presente, de aceitar as complexidades da vida, de ser capaz de vivenciar a alegria e a tristeza, o ganho e a perda, com a mesma profundidade. O conceito de equilíbrio não significa uma vida isenta de dificuldades, mas sim a capacidade de navegar por elas com graça. Equilibrar felicidade e sofrimento é entender que mesmo nas situações mais difíceis, podemos encontrar momentos de beleza e gratidão. Mesmo quando estamos imersos na dor, podemos ser capazes de reconhecer algo valioso. A oportunidade de crescimento, a chance de redescobrir nossa força interior. A verdadeira plenitude não é uma busca por um ideal impossível, mas um processo contínuo de aprendizado, de aceitação e de autodescoberta. E, de fato, como a natureza da vida é incerta e mutável, podemos perceber que a felicidade e o sofrimento nunca são permanentes. A felicidade não é algo que podemos possuir para sempre, da mesma maneira que o sofrimento também não é eterno. Ambos são estados temporários, que se alternam e coexistem, formando o tecido da nossa experiência humana. Se pudermos aceitar essa alternância e abraçar a impermanência de ambos, talvez possamos encontrar um tipo de paz interna que transcenda as flutuações externas. Em última análise, o equilíbrio entre felicidade e sofrimento reside na aceitação. Aceitar que a vida é cheia de contrastes, que os momentos de dor são tão importantes quanto os de alegria, e que ambos fazem parte do que significa estar vivo. A felicidade não é a ausência de sofrimento, mas a capacidade de viver plenamente em todos os aspectos da existência humana. Cada momento de dor tem algo a nos ensinar, e cada momento de felicidade nos lembra da beleza e da fragilidade da vida. Ao invés de tentar escapar do sofrimento, podemos aprender a integrar as experiências dolorosas e felizes, permitindo que elas nos moldem e nos façam crescer. Talvez assim, ao encontrar esse equilíbrio, possamos descobrir uma felicidade que não depende de circunstâncias externas, mas de nossa capacidade de viver com autenticidade e aceitação, abraçando a totalidade do que somos, com todos os altos e baixos que isso implica. À medida que buscamos o equilíbrio entre felicidade e sofrimento, é natural que nos deparemos com a grande questão: qual é o papel do sofrimento na construção de uma vida feliz? Muitas vezes, tendemos a ver a felicidade como algo que deve ser perseguido incessantemente, como uma meta a ser atingida. E o sofrimento? Esse, em nossa cultura, é geralmente visto como um fardo a ser evitado a todo custo. No entanto, à medida que refletimos mais profundamente, começamos a perceber que talvez o sofrimento, em vez de ser um inimigo a ser derrotado, seja na verdade um elemento intrínseco à vida plena. Imagine por um momento que a felicidade fosse algo que pudéssemos controlar completamente, algo que fosse alcançável por meio de um conjunto específico de ações ou pensamentos. Esse tipo de felicidade, embora atraente, é superficial, pois não leva em consideração a complexidade da existência humana. Em contraste, a verdadeira felicidade não é algo a ser possuído de forma permanente, mas uma qualidade que surge quando somos capazes de lidar com todas as facetas da vida, incluindo a dor e as adversidades. A felicidade profunda está intimamente ligada à nossa capacidade de aceitar e aprender com o sofrimento, sem permitir que ele nos consuma. O sofrimento, quando não negado ou reprimido, pode ser um mestre silencioso. Ele nos ensina a respeitar nossos limites, a confrontar nossas vulnerabilidades e a nos conectar com nossa própria humanidade. Quando passamos por momentos difíceis, somos forçados a questionar nossas crenças e a refletir sobre o que realmente importa. O sofrimento nos desafia a repensar nossas prioridades, a refletir sobre o que realmente buscamos na vida e a redefinir nossas noções de sucesso e felicidade.
É quando somos empurrados para fora da nossa zona de conforto que descobrimos a nossa força interior, aquela que não vem das conquistas materiais, mas da nossa capacidade de nos levantar, mesmo diante da dor. Ainda assim, essa visão do sofrimento como um caminho para a felicidade não significa que devamos buscar a dor intencionalmente. A dor que chega de forma inesperada, as perdas que nos desestabilizam, as frustrações que nos fazem questionar a vida, todas essas experiências nos desafiam, mas também nos moldam. A verdadeira questão não é se devemos ou não evitar o sofrimento, mas como reagimos a ele. Podemos escolher sucumbir à tristeza, ao ressentimento e à desesperança, ou podemos permitir que esses momentos nos ensinem a ser mais compassivos, mais atentos e mais gratos pela beleza simples da vida. Ao longo da história, muitas filosofias e tradições espirituais têm abordado essa relação entre felicidade e sofrimento de maneiras diversas. O budismo, por exemplo, nos ensina que o sofrimento é uma parte inevitável da existência humana. Segundo os ensinamentos budistas, a busca pela felicidade não consiste em escapar do sofrimento, mas em transcender a forma como reagimos a ele. Se inscreva no canal, curta e compartilhe para todos.